Já de volta com Gazeta News, edição da manhã, e agora para a gente falar sobre um assunto muito importante. Muito, comum que a gente comece o ano cheio de metas, mas aí vai chegando o avançar dos meses e nós estamos aqui na metade do ano. E aí eu te pergunto, quais que são as metas que você realizou? Será que as metas que ainda faltam realizar, elas precisam de alguns ajustes? Quem vai nos trazer mais informações sobre esse assunto agora aqui no estúdio é ele, Fabiano Azevedo, consultor de gestão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite sempre. Energia boa aqui junto com a gente. Obrigada pela sua participação, Fabiano, junto conosco aqui no Gazeta News, edição da manhã. Obrigado. Então, eu já quero logo começar a perguntar, Sim. Qual que é o primeiro passo? É avaliar o que foi que eu consegui cumprir até essa metade do ano e aí talvez rever o planejamento desse semestre seguinte? Então, é muito comum que as pessoas precisem recalcular rotas. Sim. A gente começa o ano ali com um planejamento muito positivo, muito entusiasmado, só que durante o ano é natural que a gente vá perdendo essa motivação toda. E algumas interferências vão acontecendo e vão atrapalhando o nosso planejamento, a nossa meta financeira. Então, chega o mês 7, mês 8, chega o meio do ano, é importante a gente parar para avaliar o que foi que a gente conseguiu dentro dessas metas. Avaliar se está dentro do que a gente estava programado, se de repente a gente atrasou. Por exemplo, às vezes a gente tem uma meta de repente poupar R$60 mil em um ano. Estou dando um exemplo prático. Só que chega ali no mês de julho e você só tem R$10 mil poupados. Sim. Então você precisa entender o que foi que aconteceu. Se você deixa para avaliar isso em novembro, você não tem como recalcular mais a rota, porque ficou muito em cima. Então ali no início, ali em julho, é o momento perfeito para que a gente analise, de fato, o que foi que a gente veio conquistando em relação a essas metas e, de repente, recalcule a rota se for necessário. Isso. Qual que é o primeiro passo, então, hein, Fabiano, aí que quem está nos assistindo pode fazer, pode dar, para conseguir aí ver, talvez, o cumprimento dessas metas? Perfeito. O primeiro passo, Mara, é a gente relembrar o que foi que a gente programou como meta anual. A partir daí, caso a gente não esteja dentro do fluxo que a gente imaginava em relação a essa meta, é avaliar o que foi que atrapalhou esse processo, essa programação para que eu alcançasse até aqui já uma parte da meta. E trabalhar exatamente esses obstáculos. Então, eu preciso ter mais ganhos mensais? Eu preciso diminuir as minhas despesas, ou eu preciso ter mais ganhos e também diminuir as despesas para que eu consiga alcançar até dezembro a minha meta. Esse é o principal ponto, porque muitas vezes a gente vai realmente sendo atraído por outros desejos, eu quero viajar, vou viajar, não, agora eu vou comprar um carro novo, e a gente acaba esquecendo daquela meta que a gente colocou ali no início. Então, avaliar de fato o que foi que atrapalhou e dentro desse aspecto, a gente também entender que solução a gente vai dar para isso, seja aumentar os rendimentos, diminuir as despesas ou os dois. Muito bem, a gente está aqui falando dessas dicas que são mais direcionadas para as pessoas físicas, se assim a gente pode dizer, Mas e quando a gente fala de empresa de gestão, você como consultor de gestão, Fabiano, as empresas elas também podem ali precisar recalcular suas rotas no meio do ano? Com certeza. Na verdade, esse é um dos grandes motivadores para que a empresa consiga de fato alcançar a meta. Ela precisa sempre estar avaliando como está o andamento daquela meta. E é importante também que a empresa faça uma meta que seja atingível, mensurável, porque uma empresa que, por exemplo, fatura 200 mil por mês, não pode achar que vai chegar em dezembro faturando 10 milhões, 20 milhões. Porque ela precisa exatamente de uma programação. Caso ela queira essa meta, ela precisa recalcular a rota para entender, bem, eu preciso aumentar o meu faturamento. Então, quando chega um determinado momento do ano, a empresa precisa parar para avaliar o que foi que aconteceu durante os 6 primeiros meses, e entender se de fato já está avançando, ou seja, porque muitas vezes você estabeleceu uma meta, mas você já está quase atingindo aquela meta quando chegou no meio do ano. Então, isso serve até como uma informação para que em 2025 você aumente a meta, visto que a capacidade da sua empresa consegue ir além. Mas caso você não tenha conseguido, você realmente vai precisar rever e pensar rapidamente em estratégias para conseguir alcançar.
Um dos grandes insights que eu sempre trago é que essa meta precisa estar pública para todo mundo. Então, por que a gente precisa vender tanto? Por que a gente precisa diminuir os custos? Porque a gente tem uma meta. Então, a equipe toda, os sócios, enfim, a empresa está com a visão, com a missão de fazer essa meta ser atingida. Então, às vezes, né, talvez isso não seja compartilhado com as demais pessoas que integram a equipe, isso acaba até soando como algo que não seja tão legal, né? Que não seja tão legal, e a equipe fica desmotivada, sofrendo uma pressão, muitas vezes, sem entender o porquê de ter que entrar numa nova estratégia, trabalhar mais, produzir mais. Por que a gente está fazendo isso? Então, é muito importante. Inclusive, sobre esse assunto e diversos outros assuntos voltados para a gestão de empresas que a gente tem agora no sábado, né? O meu evento, o Papo de Que Fabiano, que vai acontecer na Associação Comercial, onde a gente vai falar exatamente sobre finanças, sobre gestão, sobre metas, como você fazer a sua empresa realmente alavancar, atingir os resultados que você tanto deseja. Então, pode ser muito bacana. Está convidada, viu? Ai, obrigada. Pode ser, inclusive, uma ótima oportunidade, né? Aí talvez você esteja precisando de alguns desses insights, de conversar, de escutar profissionais que já são mais qualificados, que já têm essas atuações. E isso acaba sendo sempre um diferencial, né? Quando a gente precisa tomar ali alguma decisão. Um super diferencial. No evento, inclusive, eu estou trazendo um especialista de São Paulo, onde ele conseguiu conquistar mais de 300 clientes novos em menos de um ano para uma empresa que tem um serviço recorrente. Imagina. Então, se você não conseguiu ainda atingir a sua meta e está distante, você vai precisar aumentar a sua receita. Então, aumentar a sua receita significa conquistar novos clientes. A gente vai trazer muito esses cases de sucesso para mostrar que isso é real e que a gente consegue, claro, tendo a estratégia correta para isso, né? Muito bem, Fabiano. Acho que quando a gente fala sobre metas, né, sobre recalcular a rota, sempre vale aquela dica, né, que é de ser realista, de manter os pés no chão. Exatamente, ser realista e principalmente, eu acredito que o grande insight mesmo, a parte mais importante de tudo isso é você colocar um motivador, um propósito para isso. Então, eu quero alcançar a meta porque eu quero que a minha empresa cresça e a gente vá para um espaço maior. Eu quero alcançar a meta porque eu quero comprar um carro novo, porque eu quero viajar, porque eu quero comprar uma casa nova. Quando você tem um motivador, quando você tem um propósito para alcançar aquela meta, ele serve como um combustível para que você consiga, para que você se sinta motivado todos os dias a alcançá-lo. Muito bem, Fabiano. Obrigada pela Obrigado sua participação. também. Sucesso no evento, sábado vai ser na Associação Comercial, de 8 da manhã às 18. A gente vai oferecer almoço, vai ser uma experiência incrível lá. Está todo mundo convidado. Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Gazeta News, edição da manhã. Obrigado. Sucesso, viu? Parabéns, tchau. Obrigada. E olha só, gente, agora nós vamos trazer uma notícia para você sobre um incêndio, né, que